Breve Catecismo Westminster. A necessidade da doutrina da Trindade. A confissão dessa doutrina específica da Igreja é propriedade para a vida espiritual. Qualquer desvio dela leva ao erro em outras esferas de doutrina. Breve Catecismo pergunta 6. Quantas pessoas há na divindade? Vejamos o que a Bíblia diz. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Portanto, há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estas 3 pessoas são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 pessoas são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Até que ponto esta doutrina é importante para a nossa fé? É importante porque sem esta doutrina, nada saberíamos do amor do Pai, do mérito do Filho e da influência santificadora do Espírito Santo em adquirir e aplicar a redenção em nossa vida. Quantas pessoas há na divindade? O que significa a palavra divindade nesta pergunta? Significa a natureza divina que tem todas as 3 pessoas da Trindade. Qual o ensino que se nega à doutrina da Trindade? O ensino unitarianismo nega a doutrina da Trindade. Ensinam que só há uma pessoa na divindade, o Pai, e não reconhece a verdadeira divindade de Cristo e do Espírito Santo. Como se pode provar que há 3 pessoas na divindade? Pode ser provada por muitos ensinos na Bíblia, por exemplo, pela fórmula de batismo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Pelo batismo de Cristo, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Pela bênção dada por Paulo, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Como operam essas 3 pessoas na obra da redenção? Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, temos um exemplo de suas diferentes operações na obra de redenção. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Como todas as 3 pessoas podem ser um Deus? Em um sentido, Deus é um, e em outro sentido é 3, ou seja, ele é um em substância e 3 em pessoas. A Bíblia afirma que o Filho e o Espírito Santo são Deus e são iguais ao Pai. É verdade que esse mistério é difícil de entender, mas agora o que cremos mediante a palavra de Deus e podemos aguardar ter no céu a alegria do perfeito conhecimento. Há mais de um Deus? Qual um bom versículo da Bíblia para decorar e lembrarmos da lição encontrada na pergunta número 6? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. Conclusão. A necessidade da doutrina da Trindade. O crente precisa do Pai. O Pai que é o Criador, o legislador, o juiz, o provedor de todas as necessidades. O Pai que amou tanto o ponto de mandar seu Filho para morrer na cruz pelos pecados de muitos. O crente precisa do Filho. O Filho é o unigênito do Pai. O Filho que é o ensinador e redentor, o sumo sacerdote, o Rei eterno que governa com a palavra e o Espírito. O crente precisa do Espírito Santo. O Espírito que regenera e conduz a toda a verdade. O Espírito que é consolador, seu preservador, quem faz com que o crente compartilhe de Cristo e todos os benefícios dele.